E ele começa mais ou menos assim, ó. Variáveis de primeiro, número de segundo. Variáveis de primeiro, número de segundo. Com vocês, sou o professor Mendes e na aula de hoje a gente vai estar vendo as equações com problemas ou problemas de equação do primeiro grau. Então, na última aula a gente falou das equações fracionárias. Dessa vez a gente vai ter uma nova ideia de equação, mas a gente preserva as raízes, né? Para resolver a equação é a mesma coisa. Variáveis do primeiro membro, números do segundo membro. E quem troca de membro troca de sinal. Então, segue a vinheta. Para falarmos de problemas, a gente tem que ter linguagens específicas. Por exemplo, quando em um problema você escuta a expressão um número desconhecido, esse número desconhecido você vai chamá-lo de x. Você pode escutar ainda o dobro de um número. O dobro de um número é 2x. O triplo de um número. O triplo de um número, 3x. O quádruplo de um número, 4x. E essas expressões, elas te dão a ideia de multiplicação, tudo bem? Mas ainda, você pode ter aquela ideia de divisão. Quando em um problema aparece o seguinte, a metade de um número. Ora, a metade de um número é x sobre 2. A terça parte de um número. A terça parte de um número é x sobre 3. A quarta parte de um número. A quarta parte é x sobre 4. Mas ainda, a gente pode ter outras ideias. Por exemplo, em um problema aparece a expressão dois números consecutivos, um que vem atrás do outro. Dois números consecutivos são expressos por x mais x mais 1, certo? Três números consecutivos. Uma expressão lá no problema você viu o seguinte, quanto é que é a soma de três números consecutivos? 3. Então, o primeiro é x, o segundo é x mais 1, tá? Como a gente já viu aqui no primeiro exemplo. E o terceiro é x mais 2. Então, são algumas das ideias que a gente está encontrando, algumas das expressões que a gente está encontrando aí nos problemas de equação do primeiro grau. Ok, pessoal? Então, fique muito atento para isso. Tanto para a ideia de multiplicação, quanto para a ideia de divisão. E outras expressões que possam aparecer. Uma outra expressão bem interessante é o problema de dizer o seguinte, a soma de dois números. Que números são esses? Não sei, mas já que é a soma de dois números, é x mais x. Então, toda vez que você ouvir a expressão um número desconhecido, você vai saber que esse número desconhecido é uma variável e que pode ser tratado por x ou por qualquer letra do nosso alfabeto. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a ideia de equação. Então, são as expressões mais comuns, né, que aparecem nos problemas por aí. Tudo bem? Então, lembre-se dessas informações. Vamos aí ao primeiro exemplo. Qual é o número que somado com seu triplo é igual a 600? Qual é o número que somado com seu triplo é igual a 600? Vem para cá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar os dados do problema. Então, que dados são esses? Ele pergunta qual é o número. Não faço a menor ideia. Então, a gente vai chamar de quê? De x. Que somado com seu triplo, o triplo de x é o quê? 3x. Acabamos de ver na linguagem matemática. É igual a 600. Então, esse 600 é uma espécie de total. Bom, eu já sei quais são os dados. Agora eu vou armar a equação. Então, vamos lá. X mais 3x é igual a 600. Certo, pessoal? Então, você já arma o problema, você já traduz o problema de forma que as variáveis já fiquem no primeiro membro para facilitar a tua vida. Então, aqui está subentendido que tem 1. 1 mais 3 é igual a 4. Então, eu vou dizer que 4x é igual a 600. Então x será igual a 600
sobre 4, ou seja, dividido por 4. X é igual a 150. Então, o número que somado com seu triplo é igual a 600 é o 150. Quer ver só? Se liga. Qual é o número que somado com seu triplo, qual é o triplo de 150? 450. É igual ao quê? 0 mais 0 é 0. 5 mais 5 é 10, vai 1. 1 mais 4 é 5, mais 1 é 6. Então, para você resolver problemas com a equação, é muito fácil, é muito simples para nós. Porque além de conhecermos as regras, nós conhecemos algumas das expressões que regem esses problemas. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o nosso primeiro problema. O problema diz o seguinte, pessoal. Em um estacionamento há carros e motos. São 85 veículos e o número de carros é igual a 4 vezes o número de motos. Então, tudo bem. Então, vamos aos dados. Bom, nós temos aí carros e motos e um total de 85 veículos. Ele disse que o número de carros é 4 vezes o número de motos. 4 vezes é o quádruplo. Mas qual é o número de motos? Eu não sei. Então, eu vou chamar de X. E o número de carros? É 4 vezes. É o quádruplo. Então, é o quê? 4x. Vamos resolver. Eu já tenho os dados. Então, vamos lá. Vamos o quê? 4x mais x é igual a 85. Tá? Então, só para você identificar aí. Ele disse que são 85 veículos. E o número de carros é igual ao número de motos. Então, nós vamos descobrir o número de motos e vamos descobrir o número de carros. Como assim, mens? 4x mais x é igual a 5x. E, por sua vez, essa expressão está sendo igual a 85. Então, x, que é a variável do problema, é igual a 85 dividido para 5. Vai para o cálculozinho auxiliar aqui pertinho. 85 dividido por 5. Ora, vamos lembrar de divisão. 8 dividido para 5 é 1. 1 vezes 5 é 5, para 8 faltam 3. Aí baixo 5. Olha que legal. Ficou 35 dividido por 5 é igual a 7. Então, x é igual a 17. Agora, peraí, pessoal. Eu resolvi a equação, eu não resolvi o problema. Ó, 17 é o x. Quem é o x? São as motos. Então, nesse estacionamento, nós temos 17 motos. Lembrando que o número de carros é o quádruplo, é 4 vezes. Então, o número de carros é 4 vezes 17. 4 vezes 7 é 28, vão 2. 4 vezes 1 é 4, mais 2, 6. Então, concluímos que nesse estacionamento nós podemos encontrar 68 carros e 17 motos, totalizando o quê? 85 veículos. Tudo bem, pessoal? Então, problema de equação é uma interpretação de texto. Então, a gente vai precisar aí das aulas de português. Esse problema, beleza, pessoal? É isso aí. Diz o seguinte: a quarta parte de um número mais 6 é igual a 8. Descubra que número é esse. Primeira coisa, vamos aos dados. O primeiro número é alguém dividido por 4. Então, é x sobre 4. O segundo número é 6 e o total é 8. Agora, vamos montar a equação. X sobre 4 mais 6 é igual a 8. Agora, para resolvermos a equação, devemos colocar as variáveis no primeiro membro e os números no segundo membro. Então, nós vamos dizer que x sobre 4 é igual a 8 menos 6. O 6 trocou de membro, trocou de sinal. Consequentemente, x sobre 4 é igual a 2, que é o 8 menos 6. Esse sobre 4, esse x sobre 4, esse 4, ele está dividindo o x no primeiro membro, certo? Então, ele vai para o segundo membro na operação contrária. Qual é o contrário da divisão? É a multiplicação. Então, você vai dizer que o x é igual a 2 vezes 4. Então, concluímos, olha aí maior para você aí, ó. X é igual a 2 vezes 4, que é igual a 8. Então, descobrimos que o x é igual a 8. Ok, pessoal?
Galera, problemazão sinistro aí. Então, vamos aí ler o problema, né? Diz o seguinte: 10 caixas fechadas de parafusos, mais 100 parafusos soltos, pesam o mesmo que 15 caixas fechadas, mais 20 parafusos soltos. Então, pessoal, vamos aos dados. 10 caixas fechadas, eu não sei quanto é, mais 100 parafusos soltos, né? Pesam o mesmo que 15 caixas fechadas mais 20 parafusos soltos. É mais ou menos essas informações aí que nós temos, tá? Então, o que a questão quer? A questão quer o número de parafusos de cada caixa. Então, ela quer o X. Ela está dizendo que isso aqui pesa o mesmo. Está dizendo que isso aqui é igual. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. 15x mais 20 é igual a 10x mais 100. Pessoal, é interessante vocês observarem uma coisa. Que eu coloquei o 15x logo de começo, de primeira, porque ele é maior. Para evitar um número negativo, esse tipo de coisa, tá? Então, só um momentinho. Voltei. Então, vamos colocar as variáveis no primeiro mesmo. Então, nós vamos ficar com 15x menos 10x, que mudou de membro, mudou de sinal, é igual a 100 menos 20. 15 menos 10 é igual a 5x. E 100 menos 20 é igual a 80. Então, x, que é o número de parafusos que tem em cada caixa, é igual a 80 dividido para 5. Faz a divisãozinha do lado aqui. 8 dividido para 5 é 1. 1 vezes 5 é 5. Para 8 faltam 3. Aí você baixa o 0. 30 dividido por 5 é igual a 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, 0. Nada é verbo. Eu nado como refogado e tal. Então, x é igual a 16. Isso quer dizer que, nesse problema, existem 16 peças, 16 pregos, 16 parafusos em cada caixa. Ok, pessoal? Então, essa foi aí as nossas explicações de hoje sobre os problemas com equação. Na sequência, a gente vai estar respondendo a página do livro, que eu vou estar colocando lá no grupo, tá? A página que eu quero que vocês respondam. E na próxima aula, a gente vai estar fazendo a correção dessa atividade, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula!